Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai fazer a correção da atividade da semana 3, que foi uma atividade do Present Continuous, que é um tempo verbal que a gente utiliza para falar sobre situações que estão acontecendo naquele momento da fala. Situações do presente que estão acontecendo durante o período de tempo, ok? Então, o exercício é bem simplesinho. Ele só pede para a gente colocar os verbos que estão entre parênteses no Present Continuous na forma negativa. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai identificar o pronome, porque de acordo com o pronome, a gente vai colocar o verbo to be. Então, aqui o pronome é my mom, minha mãe. Minha mãe é a mesma coisa que she, e o verbo to be de she é is. Então, eu vou colocar o verbo to be referente ao pronome, o not, que indica negação, e like, o verbo mais ing, ok? Então, simplesinho. Verbo to be, mais not, mais o verbo com ing, tá? Porque eu quero na forma negativa. Então, eu uso not para indicar a negação. Lembrando, o not indica a negação. Ok. E aqui, olha, o verbo termina em E. Os verbos que terminam em E, eu tiro o E e coloco ing, tá bom? O próximo aqui, I, coloco o verbo to be de I, o verbo to be de I é am, coloco not e coloco o verbo start mais ing. Simples, bem tranquilo, né? Então, repetindo, observa o pronome, coloco o verbo to be referente ao pronome, coloco not, que indica negação, porque aqui pediu forma negativa, e coloco o verbo com ing. Reparem, aqui tem o to, like, to, start. Esse to indica que o verbo está no infinitivo. Em português, quem indica o infinitivo é o R, certo? Os verbos que terminam em R estão no infinitivo. E no inglês, quem indica o infinitivo é o to. Então, basta tirar esse to, porque a gente vai conjugar o verbo, tá? Então, não precisa do to. Só coloca o verbo mais ing, certinho? E aqui, na número 2, é para colocar na forma interrogativa. Na forma interrogativa, a única diferença é que o verbo to be vai iniciar a frase. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar o pronome, observar o pronome, é he, o verbo to be de he é is. Na forma interrogativa, o verbo to be começa a frase e depois coloca o verbo com ing. Tranquilo, então, verbo to be, pronome, verbo, ing e o resto da frase, tá bom? Aqui é a mesma coisa. They, o verbo to be de they é are. Então, verbo to be, pronome e agora o verbo cross mais ing, crossing, ok? Então, essa foi a nossa correção da nossa terceira aula da semana 3, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar nossa horário de aula e até a próxima.